Olá para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que interfere, que mexe no dia a dia do cidadão. Hoje, nós vamos debater geração de emprego e renda. Nossos convidados, os deputados José Witt, do PSDB, muito obrigado pela presença, e também o deputado Carlos Cabral, do PT, a quem a gente agradece a presença também. Deputado Witt, como gerar mais emprego e renda no estado de Goiás? Bom, o estado de Goiás ele vem numa crescente já há algum tempo, Murilo. O estado de Goiás hoje, eu tenho dito, eu milito muito com o segmento produtivo, tenho dito o seguinte: se os governantes não atrapalhar, nós vamos crescer sempre, porque o nosso estado ele tem alguns diferenciais. Nosso estado ele é rico nas riquezas minerais, nosso estado é extremamente produtivo no segmento do agronegócio e isso faz com que a gente alcance índices acima da média nacional. O senhor concorda ou não, deputado? Concordo, inclusive vem de uma região em que isso é extremamente visível. O sudoeste goiano, a cidade de Rio Verde, ela caminha independentemente das gestões que existam no município. O agronegócio, principalmente, tem alavancado a balança comercial brasileira e tem produzido na nossa região e no nosso estado como um todo uma grande quantidade de empregos que tem aumentado a oferta. Inclusive hoje já se faltam trabalhadores qualificados para trabalhar no agronegócio. Antigamente se tinha uma visão, Murilo, em que qualquer pessoa poderia ir trabalhar no campo. Hoje em dia, com o processo da tecnificação, exige uma qualificação muito superior à que de antigamente para poder se operar máquinas tão modernas como a gente está vendo. Isso tem demandado uma nova procura de profissionais e aumentado principalmente os postos de trabalho aqui no estado. Muito se diz que há vagas de trabalho, falta qualificação, é isso mesmo, como o deputado Cabral disse? Sem dúvida, hoje é o grande calcanhar de Aquiles do setor produtivo, é sem dúvida nenhuma a qualificação, Murilo. Nós temos enfrentado grandes problemas, mas nós temos aí, os governantes estão atentos a isso, as universidades, vamos dizer assim, as entidades de ensino também têm buscado isso. Há muito pouco tempo atrás as pessoas lutavam para ter um curso superior. Eu quero me formar em Direito, eu quero fazer farmácia, medicina, engenharia. Hoje os cursos técnicos é a grande procura. Hoje são cursos que com 2 anos o profissional se forma e são cursos específicos, como o próprio deputado Carlos disse. Hoje você vai operar uma máquina, um trator, vai operar uma plantadeira, uma colheitadeira, é extremamente difícil. É importante que os profissionais se qualifiquem. Na nossa região, eu não sou ainda ali do sudoeste, mas sou próximo, estou bem na entrada ali. Nós estamos enfrentando extremamente a dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Nossa cidade de Palmeiras é um exemplo disso. Hoje nós temos comunidades que vêm da Bahia, do Maranhão, são pessoas que estão vindo buscar, porém sem qualificação. E o empresário está tendo que gastar muitas vezes do bolso para qualificar esse profissional, coisa que seria, vamos dizer assim, uma obrigação dos governantes. É isso mesmo? Eu concordo plenamente, até porque qualificar profissional é uma política que depende exclusivamente dos governos. Hoje em dia o empresário está tendo que admitir esse custo na operação e os governos é que têm que cada vez mais se ocupar dessa tarefa de qualificar profissional. O fluxo migratório, como o deputado Witt falou, foi muito grande aqui em Goiás. Eu vou voltar a falar de Rio Verde porque é uma referência muito próxima que é onde eu moro. Rio Verde teve uma explosão demográfica nos últimos anos, causada principalmente pela notícia do Eldorado dos empregos. A cidade realmente é um polo agroindustrial completo, ali se planta um grão de milho numa ponta e na outra você sai com um frango já embalado, pronto para o consumo. E hoje é importante que você tenha uma pessoa que seja capaz, como o Zé Witt falou. Você tem que, para entrar hoje dentro de uma colhedeira, você tem que ter o mínimo conhecimento de informática e de aparelhos de precisão e localização, que sem eles você não consegue operar. Agora, colocar isso para o setor produtivo é um custo que não dá mais para admitir, tendo em vista que muitas vezes o lucro do empresário ele fica subjugado a esse custo operacional. O que nós precisamos cada vez mais é buscar iniciativas, porque falar em gerar trabalho, e emprego e renda é falar também em qualificar o profissional, porque senão isso não pode acontecer. Nós precisamos cada vez mais termos iniciativas que sejam capazes de qualificar e deixar o trabalhador pronto para ocupar o posto de trabalho, porque o posto está lá. Falta o cidadão apto para poder exercer isso. Senhores, nós estamos falando de municípios maiores. No caso do senhor Rio Verde, no caso do senhor Palmeiras. Agora, é claro que os senhores também representam pequenos municípios.
E lá naqueles pequenos municípios de 5 mil, 10 mil habitantes, que normalmente o cidadão tem que bater a porta da prefeitura ou de uma Câmara Municipal? É o grande problema que nós enfrentamos hoje, Murilo. Nosso estado é composto, na sua grande maioria, de municípios pequenos. Esses municípios pequenos hoje são muito carentes de empresas. O empresário não quer, infelizmente, ele procura buscar uma melhor logística, ele procura buscar, sem dúvida nenhuma, qualificação, mão de obra qualificada, e quando bate as portas desses municípios menores é uma grande dificuldade. Nós temos hoje enfrentado esse eu acho que é o grande desafio daqueles que vão suceder as próximas gerações em relação à questão de geração de emprego e renda para esses municípios. Hoje o cidadão fica refém do emprego na prefeitura, ele fica refém daquele pequeno trabalho que ele pode fazer às vezes na sua casa ou no seu sítio, na sua rocinha ali, mas tirando isso é o que é ocasionado. Todo mundo vem para a cidade grande porque é onde tem o posto de trabalho e hoje vai ser um desafio em levar essas empresas para os pequenos municípios. Então, deputado Carlos Cabral, o senhor falou muito de Rio Verde, né? O ano passado o senhor até disputou a Prefeitura de Rio Verde, mas tem municípios pequenos que o senhor representa também aqui na casa. Com toda certeza. A gente tem que ter aqui um amplo estudo, um amplo olhar para as potencialidades de cada região do estado. Nós precisamos de ajudar, inclusive, que o governo possa fazer isso cada vez mais, que a gente tem que começar a olhar, por exemplo, o polo da região de Porá. Terras menos agricultáveis do que Palmeiras e Rio Verde, terra com mais pedra, terra produção de leite, não tem lá nenhuma iniciativa de, por exemplo, ter um laticínio ou algo que possa concentrar naquela região essa produção leiteira, que ali é um polo leiteiro. Se a gente vai para o norte de Goiás, você também tem uma outra situação de potencialidade agroecológica que não está sendo aproveitada. E eu não sou daqueles que acham que a gente vai conseguir levar a indústria para 246 municípios em Goiás. Isso é sonho, né? É sonho, é impossível, até porque não tem comércio, não tem estrutura para isso tudo e não tem absorção, demanda para absorver toda essa produção. Então, o estudo da potencialidade da região e favorecer isso, como eu estava dizendo, a própria produção agroecológica. Se a gente vai para um município como Estrela do Norte, um município que concentra pequenas propriedades rurais. Se a gente não investir ali naquela região, na produção sustentável e agroecológica, nós não vamos conseguir gerar renda naquela região, porque a terra não é tão agricultável como Palmeiras, nós não vamos ter grandes empreendimentos. Por outro lado, nós estamos distante do centro comercial do estado, logisticamente vai ser um pouco mais difícil e não dá para falar para atrair, por exemplo, para a Estrela, uma grande indústria de produção alimentícia. Mas a gente pode, na outra ponta, pensar ali num polo de desenvolvimento de outras culturas, como, por exemplo, a região de Uruana, onde nós sabemos é reconhecidamente uma região em que se planta melancia. É uma potencialidade e a gente precisa de aproveitar essas potencialidades, essas vocações regionais e investir cada vez nelas mais e mostrar para as pessoas que é possível também se fazer renda a partir disso. Não pensar só no grande. É claro, nós estamos num estado que é voltado para o grande, até por conta da produção em escala que nós temos. Mas aquilo que vai para a nossa mesa no café da manhã, como a melancia, a maçã, a laranja, isso também pode ser feito nesses municípios que têm vocação para a pequena agricultura e principalmente para a agricultura agroecológica. Qual seria o papel da Assembleia Legislativa? O que os deputados podem fazer no sentido de contribuir com essas administrações de municípios pequenos, deputado Witt? Bom, eu acho que nós já estamos fazendo o nosso papel, principalmente auxiliando os prefeitos, auxiliando as lideranças a buscar investimentos. Nós temos as portas da Secretaria da Indústria e Comércio, isso é inegável o avanço que o governador Marconi ele teve nas suas gestões aqui no estado, dado a modernização que nós tivemos. Eu digo que todos os governantes, assim como o ex-governador Iris Rezende, foi muito importante para ajudar na infraestrutura do nosso estado. Veio a era do governador Marconi, onde ele soube atrair bastante o setor produtivo para investir no nosso estado. Dado aí, nós vemos a cidade de Anápolis, nós estamos vendo Aparecida, enfim, nós estamos vendo essas grandes cidades como Rio Verde. Agora, eu vejo que é importante, pegando a fala do Carlos, nós temos, como você vai para a região norte, daí é o que a gente briga para verticalizar as nossas produções. Nós não podemos ser apenas um estado exportador de matéria-prima, nós temos que, além de
produzir a matéria-prima, nós trabalharmos essa matéria-prima aqui no nosso estado também, para que ela saia daqui já industrializada totalmente como produto final. Muitas vezes nós estamos tendo nosso produto aqui, vai para fora, depois volta para ser vendido e comercializado aqui. Então o que acontece? Estou falando isso muito em relação às questões minerais. Hoje você vê grandes mineradoras simplesmente tirando o minério e mandando embora. Daí a gente tem brigado para que a gente possa verticalizar isso, porque aí nós vamos transformar toda a região. Aquela cidade que ela tem o minério, nós vamos tentar agregar em cada cidade próxima a formação da cadeia produtiva. Justamente. Então eu vejo que o papel nosso como parlamentar é isso, é procurar ajudar também, independente de ser situação ou oposição. Muitos projetos que chegam aqui à casa, principalmente com incentivo fiscal, eu sou um defensor árduo da questão dos incentivos fiscais, porque é extremamente importante para que a gente atraia os investidores. Se nós não tivermos esses atrativos fiscais, nós com certeza entraremos em dificuldade. Por quê? Porque a nossa logística não favorece, nós estamos longe de portos. A ferrovia Norte-Sul ainda é um sonho que cada dia mais vai sendo empurrada. Com a Norte-Sul, nós temos uma concorrência de emprego desleal, porque nós estamos concorrendo com empregos temporários e com empresas que têm que estão sendo fomentadas pelo capital dos governos. E a iniciativa privada passa a concorrer com esse pessoal que paga bem melhor. É uma realidade que é temporária. Então nós precisamos ter uma logística no nosso estado e temos que ter uma política de capacitação dado aos incentivos fiscais. Senão nós enfrentaremos muitas dificuldades para termos grandes empresas no nosso estado. Os deputados estaduais têm um papel importante nesse sentido ou também têm seus limites? É claro que nós estamos limitados à produção, aqui à produção legal. A tarefa de execução política ela é do Poder Executivo. Mas existem várias iniciativas que a gente pode ressaltar. Eu, por exemplo, não querendo voltar ao mesmo assunto, mas apresentei aqui um projeto de lei de incentivo à produção agroecológica no estado de Goiás, principalmente pensando nesses outros eixos produtivos do estado que tem um arranjo diferente da grande agricultura. Então essa é uma iniciativa nossa, mas que também é óbvio, ela depende de uma execução pelo governo do estado. Eu tenho sido muito crítico, e essa é uma situação de ser crítico não por ser opositor ao governo do estado, mas crítico pela necessidade de aumentarmos a oferta desse serviço no que diz respeito à assistência técnica rural, principalmente para os médios e pequenos agricultores. Essa é uma chave para nós aqui no estado de Goiás. Nós temos inúmeras propriedades médias e pequenas e que a assistência técnica rural ficou num passado muito distante. Há muito tempo o estado de Goiás não tem uma frente de atuação bem definida no sentido de fomentar os pequenos e médios produtores com assistência técnica. É quase impossível, Murilo, você ir lá para o município de Posse querer implantar um sistema de produção ali de média ou de pequena produção e falar para o cidadão, olha, entra aí, produza, a gente tem quem compra e você se vira. Não dá. A terra não dá para ser tão objetivo dessa forma. Nós precisamos, é claro, de promover uma forma de ajudar os pequenos produtores, os médios produtores, a pensar em o arranjo produtivo regional, a pensar em uma cadeia para poder comercializar isso depois e a pensar técnicas, inclusive, de poder produzir em determinadas áreas. É muito diferente produzir no município de Tumbiara do que produzir em São Miguel do Araguaia. A diferença ela é larga e não dá para a gente pensar que os municípios sozinhos vão conseguir, via das secretarias municipais de agricultura, conseguir manter todo o fomento necessário. É importante que o estado volte a oferecer assistência técnica rural. E aí por isso que a gente tem sido aqui, principalmente na nossa atuação, um grande defensor do retorno da Emater como entidade que vai oferecer essa capacitação que o pequeno produtor rural está dependendo dela para subsistir aqui no estado. Muito bem, nós vamos continuar debatendo este assunto daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui na TV Assembleia. Continue com a gente aqui no Frente a Frente. Maria! Não começa, Heitor. Para! Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus! Para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo me queimando aqui!
Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo hoje geração de emprego e renda. Nossos convidados, os deputados José Witt, do PSDB, e também Carlos Cabral, do PT. No bloco anterior, o deputado Carlos Cabral levantou a questão do funcionamento das Emateres, ou no caso de Goiás, da Emater. E aí, o estado de Goiás, por que a Emater caiu onde caiu, deputado? É justamente, às vezes, a falta de sensibilidade dos nossos governantes, Murilo, em se atentar para a qualificação dos nossos profissionais. A Emater é extremamente importante que ela retorne, eu também sou um defensor do retorno da Emater, mas da Emater realmente que trabalha pesquisa, que trabalha a qualificação desses profissionais, que invista no segmento produtivo, principalmente no agronegócio. Eu sou Como um o próprio defensor. nome diz, que faça uma assistência ao produtor. Sem dúvida nenhuma. Então eu acho que realmente veio ocasionando uma série de falta de interesse, às vezes, dos governantes em relação a isso. E agora o preço vai ficar muito mais alto, porque você retomar uma empresa que caminhava, o investimento é muito maior. É claro que hoje o Estado ele enfrenta diversos problemas, principalmente em relação à questão financeira e principalmente em relação a custear, fazer o custeio dessa máquina, e a Emater estaria dentro dessa máquina. Então eu fico na esperança de que isso seja retomado, que a gente possa investir. Nós temos muita coisa que a gente precisa melhorar. A própria questão da agrodefesa, nós precisamos ter uma defesa sanitária, seja vegetal, seja animal, extremamente bem cuidada, porque, veja bem, qual o tamanho do prejuízo se nós encontrarmos um foco de aftosa hoje no nosso estado? É imensurável isso. É imensurável. Qual o tamanho do prejuízo do plantador de soja hoje com diversas pragas que estão vindo? Nós não temos uma defesa vegetal aqui no nosso estado. Enfim, nós precisamos repensar muitas questões para que a gente possa, porque aí entra no nosso tema. Aconteceu um negócio desse, meu amigo, vai perder emprego, vamos perder renda, tudo aquilo que nós temos investido de muito tempo, mesmo, aí né? você vai perder muita coisa. Então é extremamente importante que a gente possa investir nisso, na qualificação dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores, que a gente possa investir na nossa fiscalização, seja ela vegetal, seja ela animal no nosso estado. Enfim, é importante que os governantes passem a pensar não só na questão eleitoral. É muito importante que a gente pense o Estado de forma macro, de uma forma produtiva, para que a gente invista não só preocupado com o poder, mas que a gente possa preocupar muito com a população do nosso Estado. O senhor falou na Emater, o senhor disse agrodefesa, e lá atrás nós tínhamos a Engopa, que era a empresa goiana de pesquisa agropecuária, né? E o que virou a Engopa? É outra situação extremamente importante. A produção científica do Estado ela é extremamente relevante. Há pouco tempo atrás, a FAEG organizou uma expedição à Argentina e ao Uruguai, com vários deputados aqui dessa casa e produtores, presidentes de sindicatos rurais, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer como é que esses dois países estão se comportando no que diz respeito à produção, principalmente de carne e grãos. Foram 2 grupos selecionados, eu fiquei no grupo da carne e fui
Passei uns dias também com o grupo dos grãos, mas fui principalmente para o grupo da carne, para a gente perceber como é que, por exemplo, a Argentina começou a se tornar referência mundial de produção de carne. Isso é um fato, todos nós sabemos. O principal investimento do governo argentino para tornar a carne da Argentina como referência foi o investimento em pesquisa. Como produzir uma carne de qualidade a partir do regionalismo argentino, das condições de solo, clima e das raças também. Então foi feito, inclusive nós estivemos em 3 instituições argentinas de pesquisa que se dedicam exclusivamente a pesquisar e oferecer para o produtor pecuário argentino as melhores condições para se criar a melhor carne que eles possam ter. Então é importantíssimo que a gente volte a discutir a questão da pesquisa. A pesquisa faz parte do aumento e do incremento da produção e da melhora na produção. E é claro, aí a gente está falando de melhora de lucro para quem está produzindo, a gente está falando em economia, e falar em melhora de lucro e economia é também falar em geração de emprego, que uma vez que você consegue ter um custo menor para operacionalizar um empreendimento, é óbvio que você pode investir mais e você pode acabar gerando novos postos de emprego. Então é importante, muito bem lembrado, essa situação da Engopa, e o Estado precisa de fato de voltar a investir na pesquisa, mas na pesquisa estatal, não desmerecendo as universidades, as instituições, mas uma pesquisa de Estado. Na Argentina, a produção de carne, a pesquisa e a melhora da produção de carne é uma pesquisa de Estado. Deputados, eu gostaria de saber qual é o sentimento que os senhores têm, e eu sei que os senhores ouvem muito pelo Estado essa pergunta, de pessoas, de cidadãos comuns que os procuram. A pergunta é, deputado, arruma um emprego para mim? Hoje, Murilo, a grande demanda que nós temos é impressionante isso. Nós que somos políticos, se eu recebo 10 pessoas no meu gabinete, para não dizer que 10 vêm procurar emprego comigo, 9 vêm. Aí eu 9 pergunto, estão procurando emprego? Para não dizer que são 10, tá? Okay. Para não dizer que são 10. Mas, aí é curioso, porque a gente vê tanta oferta, tanta gente querendo trabalhar, mas o que é? Muitas pessoas têm o seguinte: eu quero ir para o emprego público, eu vou ficar ali, eu dou um jeitinho aqui, deputado, queria ficar ali no seu gabinete. É até engraçado, quando a gente consegue arrumar para uma pessoa no Estado, passa um pouquinho, ela vem procurar, deputado, não tem jeito da gente ficar aqui à disposição do gabinete, não. Então, quer dizer, o que falta também para boa parte da população é o seguinte: vontade de se qualificar, vontade de correr atrás, vontade de colocar a cara nos livros e falar assim: eu quero ter um emprego na iniciativa privada, eu não posso ficar dependendo do emprego público. Por isso que eu sou um defensor árduo e fiel de concurso público. Eu acho que nós não podemos ficar fomentando apenas essa questão dos funcionários comissionados. É importantíssimo que nós tenhamos as pessoas com concurso público. Isso é fundamental para o nosso Estado. E eu acho que nós temos que também ter essa visão, porque a demanda é muito grande para que as pessoas fiquem, vamos dizer assim... refém. Refém e acomodada, né? Nessa o termo questão, é esse, acomodação, acomodada, né? no setor público. Então, eu vejo que a iniciativa privada está aí pujante no nosso Estado. Nós temos aí muita oferta de emprego, mas está faltando com que as pessoas tenham interesse de se qualificar e ir para o mercado de trabalho. Deputado Carlos Cabral, e o sentimento do senhor quando lá em Rio Verde, aqui em Goiânia, em outro município, a turma chega: deputado, arruma um emprego lá para gente? É uma questão cultural já. O deputado Zé Vítor praticamente resumiu o que eu também penso. Sou defensor de concurso público e nós temos uma obrigação moral de romper com essa questão cultural, de entender que o público não é de ninguém, portanto é de todo mundo e qualquer um pode utilizar de qualquer jeito. Enquanto a gente continuar vivendo gestões, administrações, mesmo aqui na Assembleia, no Poder Executivo, onde há já a possibilidade de contratação sem número de pessoas para exercer as chamadas funções de confiança ou funções comissionadas, nós vamos ver essa situação perpetuar. Todo mundo olha para um candidato ou para um político com mandato como um potencial oferecedor de emprego, oferecedor de cargo público. E enquanto a gente não mudar essa perspectiva e começar a realmente só empregar no Estado quem seja concursado e quem venha pelo viés da escolha, do certame público, nós vamos continuar reproduzindo os métodos que nos levam a ter que ficar dizendo não o tempo todo. Isso é horrível.
E é uma realidade, Murilo, sem querer defender o Estado, porque eu acho que o Estado precisa também caminhar para isso, também que vem de cima para baixo, o próprio governo federal. Você vê 42 ministérios, se eu não me engano. Me desculpe, eu não tenho nada contra, mas veja bem, criou-se um Ministério da Pesca. Quer dizer, com todo respeito, eu acho que poderia ser muito bem englobado um segmento voltado à pesca no Ministério de Pecuária, do Ministério da Agricultura, enfim. Então eu vejo que é extremamente importante, seja a nível federal, seja a nível estadual e a nível municipal também, porque o que a gente vê, como eu disse, você vai ver aí muitos municípios pequenos, o que gera a cidade é uma prefeitura. Se o prefeito cortar os cargos comissionados, a cidade para. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com essa investida apenas em cargos comissionados? E o estado de Goiás é um estado que se destaca pela quantidade também de cargos comissionados. Eu sou um defensor, como eu disse, e o deputado Carlos também, que a gente qualifique essas pessoas para ocuparem o espaço devidamente qualificado. Nós temos que perder esse título. Aqui em Goiás são 48 órgãos e secretarias somados que têm espaços de cargos comissionados. O Estado tem 10.399 comissionados atualmente em exercício, mais do que o Estado de São Paulo, que são 1.400 aproximadamente. Olha que discrepância entre o tamanho das duas máquinas. E existem desses 48 órgãos aqui no Estado, tem vários que têm muito mais comissionados do que efetivos. Então essa não é uma questão que está centrada só no governo do Estado ou só no governo federal. Ela, como o Zé Vitor disse, ela é do todo. Ela é do todo, tanto é que ela é daqui da Assembleia também. Se a gente for observar a quantidade de comissionados da Assembleia e a quantidade de efetivos, a gente vai ver que é uma discrepância muito grande. Agora, o Estado precisa de parar de ser penduricalho e cabide de emprego. Até outro dia, o deputado Cimeison fez uma afirmação no plenário, que é uma coisa que eu concordo plenamente. Quando a gente indica cargo, nós estamos praticando uma outra forma de mensalão. Porque basicamente, se você indica um cargo para o governo e você começa a se romper contra o governo, daqui a pouco seus cargos estão sendo mandados embora porque você não votou de acordo com o governo. Essa é uma outra prática de se comprar voto. Não vou nem dizer disfarçado, porque esse é o mais explícito que existe. A compra de apoios, né? Em razão. Você veja que isso, eu não estou falando aqui especificamente do nosso estado, eu estou falando do processo político como um todo. Você pode olhar isso na Prefeitura de Goiânia, na de Rio Verde, na de São Luís, na de Manaus, na de Amazonas, de São Paulo, onde quer que seja. É assim que funciona. Quando o jogo político para o chefe do executivo aperta, ele vai em cima do comissionado do parlamentar, porque aí dá-se um jeito logo e resolve a situação no voto com a ameaça em cima, principalmente dos comissionados indicados por parlamentares. Isso é complicado, né? Bom, agora é aquele momento onde um deputado pergunta a outro deputado dentro desse tema, geração de emprego e renda. Alguém gostaria de começar perguntando? Vamos pela idade, o deputado Carlos é mais velho, ele pode perguntar para mim. Talvez mais velho cronologicamente, mas na aparência todo mundo já viu que eu sou mais novo. É verdade. O deputado Zé Vitor, todos nós sabemos, é um grande empresário aqui do setor de mineração no estado de Goiás. E eu gostaria de saber dele, ele está numa região em que todos nós conhecemos a potencialidade, aqui perto de Indiara, tem os empreendimentos dele. Mas existem no estado, deputado Zé Vitor, outras regiões potencialmente a serem exploradas, como por exemplo, eu não sou do campo da mineração, mas me parece que nós temos outras regiões com potencialidades distintas, inclusive, do ponto de vista da mineração. Existem outros lugares em que a gente poderia investir para que o Estado potencialize essas questões e gere mais emprego e renda? E o que seriam, de fato, essas coisas que a gente ainda não explorou aqui dentro do território goiano? Bom, primeiro que a pergunta é muito pertinente e o nosso Estado ele é muito rico quando a gente fala na questão da mineração, extremamente rico. Nós somos hoje o terceiro e caminhando assim a passos largos para ser o segundo estado da federação em relação à questão da mineração. Eu sou minerador, porém eu sou da mineração básica, né? É um produto extremamente que compõe a cesta básica do produtor rural, que é o calcário agrícola. Sem o calcário agrícola, nossas terras não seriam agricultáveis, nossas terras não teriam hoje
o capim para engordar o boi com tanta qualidade como nós temos, enfim. Mas tirando o calcário, que é abundante no nosso estado, nós temos diversos outros minerais a serem explorados. Porém, a mineração, quando ela parte para os metálicos, os investimentos são muito grandes, são mineradoras são investimentos da casa de bilhões. Então não é simplesmente um pequeno produtor que vai chegar ali e montar um moinho de calcário. Essas empresas, elas precisam de anos de estudo, elas precisam fazer uma análise daqui a 20 anos, se aquele minério vai estar ali. Enfim, não é tão simples assim, mas nós temos hoje o maior entrave da mineração é, sem dúvida nenhuma, agora o novo marco regulatório da mineração que está no Congresso Nacional. Isso freou as grandes empresas mundiais nos investimentos, principalmente aqui em Goiás. Está sendo um prejuízo muito grande para o nosso estado, porque nós não temos a segurança jurídica. Nenhuma grande empresa vai investir 600 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões numa planta, sem saber que daqui a 20 anos o governo pode requerer esse título para ele, vai colocar aquilo novamente em leilão. Isso é uma insegurança jurídica muito grande. Então isso freou os grandes investimentos na mineração que nós teríamos no nosso estado. Nós temos grandes potencialidades, porém nós estamos agora acerca desse novo marco regulatório para que a gente possa colocar em prática esses grandes projetos no nosso estado. E, enfim, gerar mais empregos. Geraria, né? Muito emprego e muita renda. Um exemplo que a gente pode dar, rapidamente falando, Murilo, é a questão de Alto Horizonte. Era uma cidade que praticamente inexistia no mapa. E hoje, com a mineração Manacá lá, virou uma cidade extremamente rica, uma cidade onde ela tem ajudado toda uma região, uma cidade que era muito pequena e que, graças à mineração, ela se tornou uma grande potência ali para o lado do norte do nosso estado. Muito bem. Agora é a vez do senhor fazer uma pergunta ao deputado Carlos Cabral. Deputado, eu gostaria de perguntar, eu te admiro nesse ponto, você enfrentou uma disputa de uma prefeitura, numa campanha extremamente difícil na época. Mas eu queria te perguntar, você acha que essa dificuldade de você estar num município extremamente produtivo, falando em relação ao agronegócio, você acha que por ser do Partido dos Trabalhadores, isso foi um entrave para você não ter tido um resultado melhor nas eleições municipais de Rio Verde? Bom, eu entendo essa perspectiva de um ponto de vista, até mesmo, vou dizer assim, histórico-cultural, porque se construiu uma identidade dentro do Partido dos Trabalhadores, até certo ponto conflitante com os interesses do próprio agronegócio. No entanto, o PT, desde quando chegou ao poder, começou a governar de uma maneira a não priorizar um segmento em detrimento do outro. E todas as iniciativas foram sendo respeitadas e o partido começou a ganhar um certo respeito e uma maior consideração em vários segmentos. Em Rio Verde, especificamente falando do processo eleitoral, eu não posso acreditar que essa equação ela seja verdadeira pelo fato de ter sido eleito deputado estadual majoritariamente com votos dessa cidade. Então isso para mim não soa como tão, não vou dizer verdadeiro, mas não tão coerente com a realidade. Tanto é que hoje, no Sindicato Rural da nossa cidade, nós temos presidindo a Comissão de Grãos e representando todos os produtores de grãos de Rio Verde junto à FAEG, inclusive como diretor da FAEG, um produtor rural que é afiliado ao PT e membro da nossa executiva municipal, inclusive, que é o Flávio Faeda. Ele é dirigente do PT, secretário-geral do partido e é presidente da Comissão de Grãos do Sindicato Rural e membro da FAEG. Então, eu acredito que a gente conseguiu romper isso. E o mais interessante, deputado Zé Witt, é que, assim, eu tenho tido uma postura no exercício do nosso mandato aqui na Assembleia de sempre consultar os interessados acerca dos mais diversos temas, Murilo. Toda vez que eu recebo um tema aqui que é relacionado à agricultura e pecuária, eu ouço a FAEG. Nós mandamos uma cópia para a FAEG, se ela já não tenha, e olha, qual é o parecer da instituição? Mando para o nosso sindicato rural, mando para as redes nossos de contato, olha, tem uma consideração sobre isso? Então isso acabou construindo nas entidades um respeito à nossa posição política, uma posição que é de diálogo. Eu aqui, o deputado Zé Witt já nos conhece aqui da atuação, tenho os meus pontos de vista, obviamente que tenho, mas sempre construídos a partir de um franco diálogo. E a cidade de Rio Verde, especificamente, já entendeu que nós temos uma posição ética, uma posição política de esquerda, mas temos uma posição ética de parlamentar que não foi eleito para representar apenas
um segmento da sociedade. Eu fui eleito numa cidade que é baseada no agronegócio e seria no mínimo incoerente que eu atuasse em desfavor do agronegócio. Afinal de contas, eu estaria atuando em desfavor de toda uma cadeia produtiva daquela região, não só de Rio Verde. Então eu tenho perfeito entendimento dessa situação e tenho a maior tranquilidade do mundo em me relacionar com todos esses segmentos como a gente tem feito no exercício do mandato. Mas de qualquer forma, fica aberto o convite para que você venha para o PSDB e entendo que você estando no PSDB, com certeza o seu grande sonho, que é governar a cidade de Rio Verde, ele estará mais próximo e você será bastante feliz aqui no PSDB. Eu agradeço o convite. Uma ironia, pois né? Não, eu agradeço o convite, mas assim, eu sou daqueles que acreditam que as pessoas elas nascem ou de direita ou de esquerda. E eu acho que isso, invariavelmente, isso vem com a pessoa. Ela pode até mudar ideologicamente de preferência ou às vezes até negar, mas que a gente nasce com um conceito de mais esquerda ou de mais direita, eu acho que isso é inato do ser humano. E em mim isso é revelado, eu tenho um pensamento de esquerda, eu tenho posição de esquerda, e acho que talvez essa seria talvez a maior barreira para poder ter uma mudança ideológica, que não seria possível. Hoje eu estou bem identificado, me sinto confortável e respeitado no meu partido. Se um dia o meu partido não me respeitar mais, a história pode até ser diferente, mas enquanto respeitado eu for, na minha individualidade e dentro da postura democrática de maioria, eu estou bem tranquilo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agora, o espaço para as considerações finais. Deputado José Witt, por favor. Bom, primeiro parabenizá-lo, Murilo, pela iniciativa e por esse programa, que é muito interessante. Da minha satisfação em ter debatido aqui com o deputado Carlos, o que é engraçado é que nós praticamente não debatemos muito, nós nos concordamos em muitos pontos. Houve muita aqui, convergência, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu queria deixar uma mensagem, na verdade, de um bom Natal e um feliz 2014 para todos os telespectadores da TV Assembleia, que nós tenhamos um ano ainda melhor do que o de 2013 e que as bênçãos divinas estejam em todos os corações dos goianos. Um grande abraço. Ok, obrigado pelas palavras, parabéns aos deputados. Agora, deputado Carlos Cabral com as considerações finais. Obrigado, Murilo. Também quero agradecer essa oportunidade de participar de um programa que mostra, desnuda um pouco de cada parlamentar. Aqui não tem ninguém com um papelzinho na mão para dar resposta pronta. Então desnuda um pouco do que a gente pensa. Isso contribui até mesmo para a formação crítica do eleitorado e do povo goiano, para analisar como é que cada deputado se comporta. É um programa extremamente importante. Também a satisfação de ser entrevistado por um profissional do seu quilate, da sua categoria, que a gente tem um prazer de contar com o seu trabalho aqui na Assembleia, e a satisfação de debater com o deputado Zé Witt, que é um cidadão aberto, um cidadão de bem, que tem uma postura muito coerente aqui nessa casa, é da base do governo, mas nós já vimos várias vezes ele se manifestar, olha, eu sou da base do governo, mas entendo que isso não é bom, então tem uma coerência. Como fez aqui no programa, né? Exatamente. Como nós também temos tentado fazer. Quando a matéria é interessante para o Estado, eu nunca tive problema nenhum em votar e como líder encaminhar o voto da bancada, inclusive. Mas quando a gente entende que não é saudável, apresentar as medidas que a gente pode apresentar aqui na casa. Então é um prazer debater com ele, é bom a gente conversar com quem tem um ponto de vista muito aberto e coerente nas situações, como foi aqui esse debate. Toda vez que chamado, se for com o deputado Zé Witt, a resposta já é sim. Se for com ele, né? E aproveitar também e desejar um Feliz Natal e um ano novo abençoado para cada um de nós. Muito obrigado. Ok, a gente agradece aos dois deputados então. Deputado Carlos Cabral do PT, muito obrigado, viu? Obrigado pelas palavras e os parabéns são para os deputados, são para a casa, viu? Obrigado. Deputado Zé Witt, PSDB, muito obrigado. Obrigado, Murilo. Por ter aceitado o nosso convite. Para obrigado. nós é sempre uma honra. Estamos encerrando aqui então esse Frente a Frente que discutiu geração de emprego e renda. Você pode continuar acompanhando a nossa programação no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo Frente a Frente.